Olá, amigos. Quero, por esse vídeo, fazer um breve comentário sobre o relatório da reforma tributária apresentada pelo senador Eduardo Braga. Não vale a pena alongar aqui falando da importância estratégica da Zona Franca de Manaus para os interesses do povo do Amazonas. Nós não estamos falando só de milhares de empregos entre diretos e indiretos e os impactos que isso tem no comércio, na economia em geral, na nossa cidade. Nós estamos falando de receita de ICMS, que é o principal tributo que enche os cofres do governo do estado do Amazonas, que compõe o orçamento do governo do estado do Amazonas e que paga a escola, paga a segurança, paga a saúde pública, paga todos os serviços públicos oferecidos pelo governo do estado. Mas nós estamos falando também de 25% desse ICMS que é distribuído para os 62 municípios, para a capital e para os 61 municípios do interior do estado. Portanto, nós estamos falando de uma das principais fontes de renda para os já tão pobres municípios do interior do estado do Amazonas. Mas nós estamos falando também da Universidade do Estado do Amazonas, que é totalmente financiada com recursos decorrentes da Zona Franca de Manaus. Vejamos, a reforma tributária encontrou o melhor caminho possível para preservar os interesses da Zona Franca. Mas esse melhor caminho possível é uma luta que está só começando. O grande desafio da classe política do Amazonas e de compreensão do Brasil da importância da Zona Franca de Manaus para o país, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da preservação ambiental, é algo que continuará após a aprovação da reforma tributária. A nossa grande luta dar-se-á quando da discussão e votação da lei complementar que criará o mecanismo para manter as nossas vantagens comparativas. Vejamos, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não é constitucional só os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que o que é constitucional são as vantagens comparativas, ou seja, a diferença entre produzir em Manaus e produzir em outro estado, notadamente São Paulo, que é o nosso principal concorrente para a atração da indústria que hoje está instalada na nossa capital. E entendeu também o Supremo que essas vantagens comparativas são dinâmicas, ou seja, toda vez que mudar a regra de um tributo ou que mudar o sistema tributário, isso diminuir a vantagem, a diferença entre produzir em Manaus e produzir fora, deve ser criado um mecanismo para manter as vantagens comparativas. Para vocês terem noção do que isso significa, vamos lembrar aquela discussão do IPI. Quando o governo federal reduziu o IPI no Brasil inteiro no ano passado, nós fomos ao Supremo e o Supremo disse, olha, pode reduzir o IPI, mas não pode reduzir o IPI dos produtos produzidos na Zona Franca, porque isso diminuiria as vantagens comparativas entre produzir dentro e fora da Zona Franca de Manaus. A reforma tributária, ela tem mais ou menos o mesmo efeito. Ela vai objetivamente reduzir a tributação da indústria de transformação de fora da Zona Franca. Então, ainda que eu mantenha os benefícios da Zona Franca, reduzindo a tributação de fora, eu diminuo a vantagem comparativa. Qual foi a alternativa que a Câmara encontrou para compensar essa redução? Foi permitir que toda vez que essa redução existisse, fosse aplicado fora da Zona Franca de Manaus, sobre produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, o imposto seletivo. Acontece que o imposto seletivo, por determinação constitucional, também na reforma, claro, em a reforma sendo aprovada, e tudo indica que será, ele é um imposto para desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Obviamente que você incidir imposto seletivo sobre bicicletas que são produzidas na Zona Franca de Manaus, sobre ar-condicionado que são produzidos na Zona Franca de Manaus, isso desvirtuaria a essência do imposto seletivo, que é desestimular o acesso a bens e serviços que prejudicam a saúde ou o meio ambiente, já que ar-condicionado e bicicleta não prejudicam nem a saúde nem o meio ambiente. Portanto, o senador Eduardo Braga, com muita habilidade, substituiu o imposto seletivo por uma CID, que é uma contribuição de intervenção sobre domínio econômico. Um outro tributo, não é imposto, é uma contribuição
Isso muda também o interesse do governo federal em relação a essa matéria, porque quando era imposto seletivo, o governo federal tinha pouco interesse, porque 65% do imposto seletivo compõe os fundos que vão para os estados e para os municípios. Então, o governo federal fica com pouco desse recurso. Com a contribuição, você traz o governo federal por embate junto conosco, porque a contribuição, o governo federal fica com tudo, a União fica com todos os recursos das contribuições. No entanto, a aprovação da CID também dependerá de uma aprovação posterior de uma lei complementar. E por isso que eu digo que a grande luta, a grande batalha da Zona Franca de Manaus dar-se-á nesse momento, na necessidade de sensibilizar deputados e senadores dos outros 26 estados de aprovarem um tributo para os estados deles para preservar os nossos. Como é lei complementar, nós precisaremos de 257 votos na Câmara e de 41 votos no Senado. Isso não é um desafio fácil, mas foi a saída possível construída pelo relator senador Eduardo Braga, e nós precisaremos de muita habilidade, de muita força política, de muita sabedoria e de muito apoio do governo federal para, em sendo aprovada a reforma tributária, conseguir aprovar a CID que mantenha as nossas vantagens comparativas. Portanto, nós vencemos uma pequena batalha, mas a grande guerra ainda nem começou.